Web Rádio Griot, a rádio do Povo Preto. Salve, salve, Povo Preto. Começando mais uma entrevista aqui na sua Web Rádio. Aqui é Ângelo Dias. Salve, salve, a rádio do Povo Preto. É isso mesmo, você está na sua Web Rádio, na sua casa. É um oferecimento de Abarca Catering, primeira confeitaria para bebês de BH, Jazz Letter e Arte em Letras, e doutora Vitória Romualdo, mastologista, cuidado acolhedor com a saúde da mulher. É isso aí, gente. Vamos que vamos para mais uma entrevista. Satisfação. Hoje, 25 de junho de 2026. Vamos que vamos. O frio está chegando aos poucos aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte. O nosso entrevistado não está aqui, está sentindo um pouco do calor, um pouco aí, acho que é do verão, se eu não estiver enganado. Mas vamos que vamos. Começando, então, mais um episódio. Nosso convidado hoje é o Léo Moraes, músico, produtor, um dos cabeças aí, posso dizer assim, se eu estiver errado, me corrija, por trás da Autêntica, o templo da música independente aqui em Belo Horizonte. Léo, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Ângelo. Um prazer falar com você aqui de longe. Eu sempre gosto de, quando eu tenho essas oportunidades de conversar com a galera de casa aí. Satisfação, prazer todo nosso. Cara, agora começar aqui falando um pouco sobre você, assim. Você também é músico, né? Sou músico, cara. Estou aí há 30 anos, 30 e poucos anos nessa coisa da música independente aí em BH, né? Tive algumas bandas, lancei disco solo, tive selo independente, tenho estúdio que agora está arrendado aí, né? Gravei com um monte de gente, enfim, muitos anos de estrada aí. Uhum. Em que momento que você percebeu assim que, além de ser músico, subir no palco, gravar e tal, você pensou em criar um palco, em ser um dos cabeças aí de um palco para a galera tocar? Você sempre teve essa ideia? Como é que foi? Não, cara, isso aí, cara, eu nunca tive essa ideia. É engraçado como que a vida, a gente tem que estar, eu sempre falo que na vida a gente tem que estar atento aos caminhos que ela abre para a gente, né? Que nem sempre é o caminho que a gente imaginou lá atrás, mas de repente aparece um caminho, a gente entra nele e vai e acaba virando o nosso caminho principal, né? E essa história da Autêntica, cara, é muito, muito louca, porque eu sou de uma geração que começou na música sonhando com gravadora, né? Quando eu comecei na música, era aquela época que sabe, o Pato Fu, o Skank, Sepultura já eram uma realidade, vários artistas de BH estavam bombando aí, o caminho que eles fizeram era o de caminho antigo, né? Que era buscar uma gravadora para lançar, ninguém lançava disco independente naquela época, né? Era uma coisa mais difícil, assim, né? E eu comecei na música achando que eu tinha que seguir esse caminho também, né? Então, assim, na nossa banda, que era os Gardenais, a gente fez todo esse percurso trabalhando para conseguir uma gravadora. Só que quando a gente entrou no jogo, o jogo já tinha mudado e a gente não percebeu, essa minha geração perdeu isso, sabe? Perdeu esse timing, porque acabou aquele modelo antigo e ninguém sabia direito o que ia virar. Estava o Napster acabando com as gravadoras todas, as gravadoras não estavam investindo mais em artista nenhum, e a gente demorou um pouco para entender o que estava acontecendo. Sabe? Tanto que várias bandas acabaram nessa época, vários artistas desistiram da música nessa época, né? Eu, como sou teimoso, na época eu falei assim, bom, já que nenhuma gravadora quer gravar minha banda, vou abrir um selo. Aí resolvi montar primeiro um estúdio, né? Não tem lugar para gravar meu disco, então vou montar um estúdio para gravar o disco da minha banda. Aí montei um estúdio que era em casa, depois a gente alugou um lugar, e aí cresceu. Aí não tinha selo, não tinha gravadora para lançar. A gente, cara, pô, vamos montar um selo, juntamos uma turma, fizemos coletivamente ali, lançamos com 11 artistas na época, o selo chamava Membrana, um monte de gente bacana participou do selo, mas foi isso, nós lançamos uma coletânea e acabou que a gente também não sabia, ninguém sabia direito como é que o negócio funcionava, essa coisa de CD estava acabando, então também o selo não foi para frente. Nesse meio tempo, eu tive uma sorte, cara, de estar num curso que o Sebrae Minas fez, que chamava Nosso Negócio é Música. E nesse curso, cara, eu era colega do Marco Ribas, do Roger Deff, cara, era uma turma assim muito, muito, muito boa. O Pedro Moraes era dessa turma, a Érica Machado era dessa turma, os caras lá do Cartoon era dessa turma, toda uma geração assim que entrou nessa turma meio que era uma tentativa de tentar fazer alguma coisa com a nossa carreira, né? E nas nossas muitas conversas lá, uma das coisas que a gente detectou era que
os espaços para música autoral em BH tinham acabado, que, né, com essa coisa, né, esse fim dessa época das gravadoras e tudo, os palcos importantes de BH todos tinham virado para o cover, né? Não tinha muito lugar para artista autoral tocar suas músicas. E a gente começou, cara, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que abrir um local, alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer. Será que não é possível que alguém não vai abrir? Aí um dia, cara, eu falei, cara, pô, por que não? Se a gente está falando que alguém tem que abrir, por que a gente não faz isso? Mas isso, desculpa se eu estou falando demais, mas não, essa história fica à vontade. Começou, cara, assim, mesmo, na real, não sei se você conhece o Ronde, que é lá do 80, que depois virou um espaço de show também, que antes era um boteco ali na Savassi, que depois virou um bar de show lá na Floresta ali. Uhum. Acho até que está aberto ainda, né? Eu não tive notícia que fechou, não. E o Ronde é batalhador, ele deve falar. Eu estava gravando no meu estúdio o disco do Ronde. E o Ronde tinha um pastel e caldo de cana no prédio do meu estúdio, que era ali no centro, embaixo, assim. Então ele ficava ali trabalhando, vendendo pastel e tal, aí ele subia para o estúdio para gravar, a gente ficava lá conversando, e ele falando, cara, tô de saco cheio desse negócio de lanchonete, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para a música, vamos abrir um bar que tem um palquinho para a gente tocar. E eu, cara, eu não quero ser dono de bar, não, eu sou artista, eu sou músico aqui, eu tô aqui no estúdio gravando, cara, eu não tenho experiência. Ele, não, cara, a gente monta, eu saio, eu entendo disso, eu tenho lanchonete e tal. E começou a pôr pilha. E a gente chegou a olhar vários espaços na cidade, mas não tinha nada que a gente conseguia com o dinheiro que a gente tinha, que era muito pouco, que não dava, sabe? Ele acabou achando o espaço lá para 80, na Savassi, ali no quarteirão da Baiana ali. E o 80, cara, assim, ele me levou lá, cara, eu olhei e falei, cara, onde é que a gente vai? Era uma portinha, né? Onde é que a gente vai pôr palco aqui? Ele, não, Léo, a gente faz o bar, aí a gente começa, a gente chama os DJs para tocar aqui na calçada mesmo, e depois a gente aumenta. Eu falei, cara, não, para mim não dá, não é isso, a ideia não é essa. Eu quero um lugar para tocar, eu não quero ser dono de bar e tal. Ele abriu, cara, bombou na Copa, né, de 2014 ali, ele bombou, rachou de ganhar dinheiro lá, enfim, foi uma época de ouro dos bares de BH, né, a Copa do Mundo, de 2014. Aí, cara, nesse meio um dia, cara, anos depois, já tinha uns 3 anos que ele estava lá com 80 e tal, ele me ligou, Léo, onde é que você tá? Eu falei, cara, eu tô aqui no estúdio. Cara, vem aqui na Savassi, eu quero te mostrar um negócio. E aí ele me levou naquele lugar que era o Sete Cumes, que era um galpãozinho que tinha um muro de escalada. Você chegou aí nessa autêntica? Sim. Então, cara, aí era lá, cara. Aí, cara, na hora que eu entrei, eu me formei em arquitetura, né? E mesmo assim, eu não trabalho com arquitetura. Já entrou e já foi imaginando. Cara, eu já entrei, já enxerguei, cara, o palco ali no fundo, tirar o muro de escalada, fazer o palco. Eu falei, cara, que lugar, bicho. Aí ele assim, pois é, Léo, cara, então finalmente vamos dar o passo e tal, vamos vir aqui. Os caras lá estavam precisando de alguém para entrar com uma grana para. Aí eu, cara, bicho, será que eu entro? Será que eu entro nessa? Será que eu viro dono de bar? E nisso o Serginho, né, que é nosso sócio na Autêntica também, que é de Viçosa, meu amigo assim de infância, tem um festival de jazz lá em Viçosa, super legal. Ele estava em BH, eu falei, Serginho, cara, vem cá. Cara, na hora que ele olhou, ele falou, na hora, ele falou assim, cara, eu tô dentro. Eu falei, cara, se você tá dentro, eu tô dentro também, porque eu tô te trazendo. É bom quando tem mais um, né? Mais uns. Cara, e aí foi assim que começou, cara, na maior loucura. E, cara, eu lembro que quando a gente fechamos o contrato, assinamos lá, cara, eu lembro que eu deitei na minha cama, assim, cara, e eu falei assim, caramba, bicho, que loucura, tô gastando, vendi meu carro para pôr grana, fazer um negócio. Que loucura, eu com um menino pequeno em casa, eu falei, cara, putz, grila, cara, como é que eu fui fazer isso? mas assim, foi um sonho tão legal, assim, e a gente começou de uma forma tão na inocência e na beleza da inocência, assim, né? Tanto que a gente se ferrou muito no início, porque a gente não tinha noção do que significava, dos custos, dos riscos, dos prejuízos, a gente não tinha maldade nenhuma, sabe? Pra gente era assim,
nossa, nós vamos chamar nossos amigos para tocar aqui, vai ser lindo e Um vai estar lotado espaço para a todo gente dia. tocar, mas na ilusão, né? Na Ai, cara e na cara. coragem. Cara, mas Pô, massa enfim, demais a aí história. muito aprendizado, né? E aí, enfim, Aham. começou assim. E você vê assim, então começou, né, lá na Savassi e tal. Você vê alguma coisa daquela autêntica hoje no local que está hoje, assim? Ou que Cara, mudou completamente? muda. O que acontece, cara? Assim, a história nossa na Autêntica ali, a forma como foi, e quando a coisa estava começando a engrenar, vem a pandemia, Nossa, e a gente teve que entregar o imóvel, ficamos com uma dívida, assim, que na nossa cabeça era assim, eu falei, cara, pô, acabou, vou ficar 10 anos aí pagando dívida, e todo mundo, né, nós todos, os sócios todos endividados, a gente vendeu tudo que tinha para pagar os funcionários e pagar os fornecedores, mas aí tinha dívida de banco, aquela loucura, né, cara, assim, e pandemia, aquele desânimo geral que deu, tudo, todo mundo sem saber o que ia acontecer, e quando aparece a oportunidade da gente voltar para a Autêntica no Lapa, que é um lugar muito maior, sim. a gente sabia que algumas coisas iam ter que mudar, sabe? Assim, Uhum. que a gente não ia conseguir mais. É o tipo da coisa, os riscos aumentaram muito. Assim. Eu acho engraçado uma frase, assim, porque eu tive uma trajetória parecida com a do Mancha, lá de São Paulo, que tinha a casa do Mancha. Ele tinha a casa do Mancha, que era pequenininho, e depois ele fechou a casa do Mancha e ficou anos lá, né? E depois ele foi fazer a gestão do Cine Joia, que é Nossa. grande, é tipo maior que a Autêntica, um pouco maior que a Autêntica atual, né? Assim, 1.000 e tantas pessoas. Então ele foi para um lugar de 200 para um lugar de 1.000 e tantos. E aí eu lembro que eu encontrei com ele lá no Cine Joia, a gente tinha acabado de abrir, acabado não, né? Tinha um tempinho que a gente tinha aberto a Autêntica nova, e eu, cara, e aí, Mancha, e tal, não sei o quê, cara, e ele, como é que tá lá? Eu falei, cara, pois é. Aí na conversa eu virei e falei assim, pois é, Mancha, é, antes a gente ficava no 0-0 com pouca grana, agora a gente fica no 0-0 com muita grana, tipo assim, porque o jogo é o mesmo, cara, de, assim, de você tentar pagar, você fica 3 finais de semana pagando conta para ver se no último final de semana você consegue sobrar uma beiradinha de lucro, sabe? Assim, é um jogo muito apertado, é um negócio muito difícil. E com tendo grande, os riscos muito maiores, as Maiores. perdas muito maiores, o desastre que é um fim de semana ruim para a gente é muito maior. Um final de semana ruim joga a gente num buraco que leva às vezes 3, 4, 5 meses para a Pra gente conseguir sair de voltar ao lá, né? equilíbrio, né? Então assim, o jogo teve que mudar, assim, e algumas coisas eu sinto falta do espaço menor, outras eu acho que a gente consegue fazer mais, sabe? Assim, uma das coisas que eu acho que perdeu, que a gente tentou em algumas ocasiões voltar, foi as sessões autênticas, né? Que era um dos meus eventos favoritos. Sessões autênticas era o nosso palco aberto, né? Que a gente fazia uma vez por mês e que era uma quinta-feira por mês. E era assim, né? Chegava lá, quem queria tocar, botava Palco a gente aberto brincava que mesmo. palco aberto. Era tipo, a gente brincava que era igual a pelada, tipo 2 gols ou 10 minutos. Era a mesma coisa, era 2 músicas ou 10 minutos e tal. E cada um pessoal lá se inscrevia por ordem de chegada, quem chegava põe o nome na lista lá e podia tocar. E aconteciam coisas incríveis nessas noites, assim, sabe? De descobrir meninos, assim, garotada que está começando a tocar, que é um talento que você via ali, cara. Né, assim, a Legal gente mesmo. viu muito isso. E na Autêntica Nova, por ser grande e pelos riscos serem maiores, a gente não consegue, porque esse foi um evento que sempre deu prejuízo para a gente, sempre foi deficitário, ele nunca se pagou, mas que a gente fazia assim mesmo, porque a gente conseguia, umas quinta por mês, cara, vamos lá e tal, mas a gente era menor. Agora, naquele espaço gigante, a gente não tem mais, não pode se dar o luxo de fazer isso, sabe? Então, assim, eu sinto falta disso. Por outro lado, eu vejo que, assim, a gente tem muito orgulho, né, da nossa programação, assim, quando a gente faz o levantamento no fim do ano, assim, mais de 80% dos artistas que passam pela Autêntica são mineiros, ou de BH ou de Minas. Então a gente ainda, os artistas que a gente consegue colocar no palco grande, ou abrindo um show, ou mesmo sendo o artista principal da noite, eu acho que a gente consegue fazer mais por eles do que a gente conseguia lá na antiga, sabe? A gente Na consegue pagar um antiga, né? cachê.
É. Então, assim, tem as diferenças, né, os altos e baixos. E, assim, dores do crescimento, né, cara? A gente sabe que crescer é difícil. Para crescer, você tem que abrir mão de certas coisas, e você tem que, para você poder crescer, você acaba tendo que abrir mão de Tem que se algumas coisas, adequar, assim. né? Mas eu gosto de pensar que o espírito continua o mesmo, né? Que o Uhum. espírito da autêntica de ser, assim, a gente sempre falava, né, que era o pé firme na cidade, mas o olhar para o mundo, né? Então Sim. a gente tem esse olhar de querer conversar com as pessoas da cidade que estão produzindo e tudo mais. Isso é muito legal, muito legal. E nesse tempo todo, assim, já tem uma história, uma coisa assim, de bastidor, algum show que você olhou assim e falou, não, vale a pena demais toda essa luta, né? Toda essa resistência, assim. Cara, muitos, cara, São várias. muitos momentos emocionantes assim que a gente viveu na Autêntica, assim, e muitas coincidências, né? Cara, eu lembro assim, quando a gente vivia tentando trazer a Lineker para a Autêntica Antiga, só que a Lineker já tinha tomado um tamanho que não dava, sabe? Assim, a gente não conseguia. Ela era maior do que a autêntica. E Aham. aí, quando a gente mudou para Casa Nova, que na primeira semana, no primeiro final de semana, né, foi Marina Sena no primeiro. Não, o primeiro show foi Tom Zé, depois o segundo foi Lineker, e terceiro Marina Sena, que era uma artista que a gente viu também passar pela Autêntica Antiga com a outra banda da Lua, e viu, depois, de repente, ela virou um fenômeno. E Sim. Lineker, né, que eu que apresentei, né, assim, a gente meio que na semana de inauguração, eu falei, gente, a gente sempre quis trazer, ela era areia demais para o nosso caminhãozinho, mas agora o nosso caminhãozinho cresceu, então, Cresceu. então assim, Muito bom. e momentos como esses, assim, sabe, assim, cara, teve uma vez nas sessões autênticas lá na Lagoas, na Casa Antiga ainda, Uhum. que o Djavan estava tocando no Chevrolet Hall. E aí o Marcelo Mariano, que é o baixista dele, é muito amigo do Serginho, esse sócio meu lá de Viçosa. Eles são amigos e tal. E aí ele tava lá, cara, ele ligou para ele falou, cara, eu tô tocando com o Djavan, o que tá rolando na Autêntica hoje? Era no dia das sessões, era numa quinta-feira. Aí ele falou assim, cara, pô, então eu e o Marcelo Martins, que era o saxofonista, a gente vai para aí. Aí os dois saíram do show do Djavan e foram lá para Autêntica. Ó, que E legal. aí, cara, chegaram lá, deram uma canja, cara, que foi tipo assim, sabe, foi tipo um show para quem tava lá, Aham. cara, um negócio espetacular, assim. Então, a Muito bom. Autêntica é cheia dessas histórias, assim, sabe, Essas... enfim, da gente ver nossos ídolos no palco, né? O Lô, cara, o Lô Borges tocou lá participando do show do Pablo Castro. E cara, enfim, essas coisas, a gente vê essas pessoas assim, fala, cara, olha só o que a gente fez, sabe? Dá um orgulho, assim, né? Com certeza. Aí você fala, aí vale a pena demais, né? Tipo assim, É, 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 satisfação que dá, né? Como é que é. você E, enxerga a cena musical assim, de Belo Horizonte hoje? Você acha cara, que o povo continua consumindo essa música nova com a mesma força? O público mudou depois da é, pandemia muito? eu acho que mudou demais depois da pandemia. Eu ia te falar exatamente isso, assim, que a pandemia foi uma ruptura, assim, não só na cena local, em BH, mas, desculpa, na cena nacional. A gente via artistas que estavam, assim, num crescendo, que chegou na pandemia, meio que deu uma interrompida no crescimento da galera. E aí, com a coisa toda que aconteceu naquele tempo todo que a gente ficou sem poder ter show ao vivo, né? As pessoas se voltaram muito para a internet, para o Instagram, eu sinto que assim deu uma ruptura na cena que mudou certos artistas que vinham crescendo, perderam o momento, vamos dizer assim, né? E veio uma outra geração com uma cabeça diferente, né? Uma meninada muito voltada assim para essa coisa das redes mesmo, né? Que sabem usar essas ferramentas de uma forma assim que a minha geração eram outras ferramentas. Né? O Facebook era uma ferramenta muito diferente do Instagram e nisso eu tenho uma opinião Orkut, assim né? Mano? é, mas eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso, assim que eu acho que o Facebook era uma ferramenta que ela proporcionava muito mais a coletividade do que o Instagram, sabe? O Instagram é uma ferramenta mais individualista. O Facebook tinha a questão das comunidades que você criava lá dentro, e que apareciam no seu feed.
as conversas das comunidades que você era. Então, só essa palavra comunidade já te diz tudo, né? Que o Facebook tinha espaço para isso. E tinha a questão dos eventos, né? Que as pessoas marcavam lá se iam, se não iam, se estavam pensando e comentavam no evento antes do evento acontecer. Enfim, eu acho que também a pandemia que meio que marcou assim, a ultrapassagem definitiva, né, do Instagram ultrapassando o Facebook, e eu acho que isso também mudou a forma como os artistas se relacionam com o público, entre si e com o mercado de uma forma geral, sabe? Assim, o que eu sinto, tudo bem que assim, agora, nesse momento, eu nem tenho tanta propriedade para falar, porque eu estou há 2 anos já fora de BH, né? Acabou de completar 2 anos que eu vim aqui para Los Angeles. Eu acompanho pela Autêntica, né? Meus sócios, a gente se reúne, faz uma reunião uma vez por mês para conversar sobre as coisas, mas eu não estou mais tão inserido na cena como anteriormente. Mas a impressão que eu tenho de quando eu ainda estava aí é que todo aquele processo de coletividade, dos coletivos que tinham muito na época que a gente abriu a Autêntica Antiga, né, lá entre 2010 e 2020, 2019, que foi a pandemia ali, naquele período ali tinham muitos coletivos, a galera se juntando, os artistas se juntando para fazer as coisas juntos. Eu senti que depois da pandemia a coisa voltou mais cada um por si, sabe? Sim, sim. Eu tive essa foi uma sensação que eu tive frequentando a cena depois. Hoje eu não sei, eu tenho até ouvido falar que tem tido umas tentativas de organização coletiva dos Sempre artistas. tem, né? Sempre tem, né? E assim, às vezes a gente também envelhece, né? Que a gente chega num patamar assim de vida, patamar que eu digo é em termos de ter criança, de repente a gente não tem mais aquela energia para estar na noite todo dia vendo os shows, então a gente acaba se distanciando naturalmente um pouco, e às vezes a gente acha que não existe, mas existe e a gente é que não sabe, né? Então tem esse lado também. Mas realmente desculpa te interromper, mas pode realmente falar, eu vejo que veio com a pandemia assim, teve uma quebra disso, né? Eu fui conselheiro municipal de política cultural, fui do Comuc do teatro, assim, antes da pandemia, e já era uma luta para conseguir reunir, né? Porque o conselheiro é isso, ele tem que buscar os artistas e tentar movimentar mesmo a cena, não esperar que venha uma pauta bomba, uma coisa assim, que aí para movimentar a galera, mas eu percebo mesmo que é toda uma tentativa, assim, né, novamente, de reunir, assim, aos poucos vai acontecendo, mas teve essa quebra mesmo. O que o pessoal, assim, a galera pode esperar da Autêntica, assim, nos próximos tempos, né, assim, tem algum projeto novo saindo? Cara, como é que tá esse ano aí? a gente está num momento, assim, de estabilização, sabe, assim, a gente... O que aconteceu desde que a gente abriu lá no Espaço Novo, aquilo que eu te falei, né, os riscos muito mais altos, os tombos muito maiores, quando as coisas não dão certo, os impactos são muito maiores, assim. A gente demorou aí um tempinho para... Agora eu considero, cara, que a partir desse ano, 2026, é que a Autêntica Nova entrou no eixo, sabe? E isso, assim, eu devo muito aos meus sócios aí que estão aí no dia a dia, sabe? Assim, o Tomás, o Prestes, o Bernardo, né, que estão realmente segurando o boi pelo chifre aí. Nesse ano, a gente conseguiu, vieram patrocínios que a gente sempre tentava, sabe? A gente nunca conseguiu o projeto de lei de incentivo de uma forma... que é uma coisa louca, assim, sabe? Assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande de aprovar projetos, porque eu tenho a sensação que eu tenho é que as pessoas veem a Autêntica grandes, parece que é uma coisa grande, parece que não está precisando, sabe? Parece que e acabam, né? E eu entendo isso também, né? Que acaba que às vezes tem grupos e coletivos e iniciativas que na cabeça do gestor ali, que tá decidindo esses editais, acaba priorizando, e eu acho compreensível, sabe? Mas a realidade é que assim, a gente esteve perto de fechar algumas vezes. Assim, Nossa, olha aí. E aí, esse ano, cara, a gente conseguiu alguns. No final do ano passado, né, a gente conseguiu para esse ano alguns patrocínios importantes, alguns acordos legais que teve uma injeção de dinheiro que deu uma não tranquilizada, mas deu uma luz no fim do túnel para a gente, sabe? Assim, a gente fala, cara, olha, dá pé,
sabe? Se a gente conseguir trabalhar direitinho e tal, e esses recursos entrando, esses apoios entrando, a gente consegue sobreviver. Então, esse ano, cara, eu acho que a gente está no momento mais estável desde que a gente mudou para aquele espaço novo. Então, eu acho que o futuro assim, é promissor, bem promissor. E então, o momento nosso agora assim, é justamente de estabilização. Então, a gente não tem assim, muitas novidades na agulha. Eu acho que assim que ano passado... A programação tá bem legal, né, cara? Eu vi pois os próximos cara, shows, assim, eu falei, nossa, vou falar com a Luísa, eu fico em cima da Luísa, quero cobrir lá, Luísa. Sempre bem-vindo, cara. Assim, eu acho que assim, ano passado, de 2024 para 2025, a gente tinha tomado uma decisão de enxugar bastante a programação. Várias pessoas notaram isso, né? A gente começou a fazer menos shows, foi uma coisa que a gente enxugou bem, e agora, 2026, a gente retomou. A gente retomou a agenda como a gente vinha fazendo antes, mas agora de uma forma mais controlada, vamos dizer assim. Porque nos primeiros anos da Autêntica Nova eram muitos altos e baixos. A gente tinha momentos assim, aí de repente, cara, a gente, nossa, o que a gente vai fazer? Aí aquela luta para conseguir pagar as contas todas e tal, aí vinha outra, outra queda. Sabe? Altos e baixos, assim, né? Sobrevivendo mesmo, né? É uma luta, cara. Assim, trabalhar com cultura é uma luta. Eu até aproveitar o espaço aí, né, cara, porque assim, a gente tem um pouco essa sensação, né, que a Autêntica, pelo tamanho, as pessoas acham assim, nossa, a pessoa vai lá 1, 2 vezes por ano, em dias assim de shows muito cheios, fala, nossa, tá lotado aqui direto, toda vez que eu vou lá tá lotado. Eu falei, cara, é que você não vê o dia a dia, cara, a luta que enfim, de a gente conseguir, né, assim, colocar o público que a gente precisa para fazer a roda continuar girando, sabe? É uma luta, é uma luta. Agora é uma luta assim que é gratificante, sabe? Assim, eu consegui, eu tô aqui no Jazz is Dead aqui nos Estados Unidos, né, cara? E eu tenho certeza que eu consegui, eu tô aqui hoje sentado nessa cadeira aqui, graças à Autêntica. Foi o meu trabalho na Autêntica que me qualificou e que para estar aqui onde eu tô hoje. Então, assim, eu continuo, né? Isso, gente. Eu acho que a Autêntica ocupou um espaço importante em Belo Horizonte. Eu acho que a cidade reconhece, sabe? A gente ouve das pessoas, assim, né? Dos artistas e tal. A gente conseguiu. É claro que, como sempre, né? Eu acho que como tudo na cultura, a duras custas, né? As custas de muita luta e muitas vezes tendo que deixar de fazer coisas que a gente gostaria, muitas vezes tendo que fazer coisas que de repente não é bem o que a gente quer, mas que vai me ajudar a pagar a conta, fazer um evento fechado. Não foi para fazer evento fechado de empresa que a gente abriu a Autêntica. Sim. Mas quando aparece um evento fechado, a gente fala, graças a Deus, nossa, isso vai salvar, que é um aluguel, que a gente um dinheiro que entra, enfim. Então tem todas essas questões, né, que às vezes eu lembro que quando a gente começou na Autêntica, como tudo era muito novo para mim, também para a gente, né, para os sócios, e eu era meio porta-voz da casa, né, naquele momento, sempre fui, mas naquele momento eu era mais atuante, e eu postava as coisas muito abertamente, né, eu falava, gente, olha, cara, é assim, porque eu lembro quando eu era artista e olhava lá para o próprio Lapa, né, o Lapa Multishow que funcionava onde hoje é que eu falava, pô, cara, o Guilardo podia facilitar para os artistas, cara, aí eu falei isso antes já, cara, o Guilardo era uma mãe, igual a Autêntica é uma mãe também, cara, porque assim, para a gente conseguir abrir a casa, cara, a gente já começa devendo uma grana, só para a gente ligar a luz, acender a luz, a gente já começa a noite devendo uma fortuna. E aí, luz, cada cerveja que vende, tudo, cara. Assim, então é uma luta, é muito difícil fechar essa conta, sabe? Mas, então, assim, né, às vezes... Quando vem críticas, assim, a gente entende, mas ao mesmo tempo às vezes a gente fica chateado das pessoas não enxergarem esse lado, ou não quererem enxergar, ou não enxergarem, mas por outro lado eu entendo também, porque eu já fui antes de eu estar lá, né? E hoje em dia eu não estou mais tão atuante nessa questão de
Porque eu lembro na Autêntica Antiga, lá na Lagoas, eu falava assim, cara, os músicos têm que saber o que é estar do lado de cá, tem que entender. Aí eu punha planilha, cara, eu não sei se você lembra, mas eu expunha planilha, falava, a galera começava a falar assim, mas porque a cerveja está muito cara. Eu falava assim, galera, cerveja, olha só, olha a minha Olha planilha aqui, como é cara. que Meu um aluguel dia é para tanto, abrir. meu coisa é tanto. A minha média de público é 100 pessoas numa casa que tem espaço para 400, mas a minha média é 100. Eu tenho que contar que 100 pessoas vão estar aqui bebendo cerveja. Eu preciso vender tanta cerveja para conseguir pagar essa conta de luz da CEMIG aqui, cara. Sabe, eu tentava explicar para as pessoas o Sim, porquê sim. das coisas, que não é Não é porque, nossa, eu tô querendo ganhar dinheiro, tô rico, empresário da noite, lucrando explorando a galera. horrores. Aquela imagem que tem do dono do circo, né? Que realmente, infelizmente, tem esses profissionais, né? Essas pessoas, então, mas não é o Claro, caso, né? claro. Não, e é isso, cara. Assim, o que eu sempre tentei mostrar era que, assim, quando a gente abriu a Autêntica e que tinha a obra e tinha uma matriz, que eram duas casas de resistência em BH, mas que era de um porte um pouco menor, e no caso da obra com um segmento estilístico mais fechado, mais definido ali na galera do rock alternativo, daquela coisa. O Matriz, super aberto, histórico também, mas também tinha um tamanho menor. Com certeza. Quando a gente vem com a Autêntica nesse espaço médio, a gente entendeu por que as outras casas desse tamanho tinham ido para o cover. Seria muito mais fácil se a gente quisesse ganhar dinheiro, colocar só a banda cover lá, pagando, sei lá, o que, né, o que o circuito do rock pagava, porque o circuito do rock lotava todo dia. A casa de quatro. Eu lembro, cara, conversando com o pessoal, e só para deixar bem claro, o circuito do rock, eles foram muito parceiros da Autêntica, sabe? Assim, então, porque eles trabalhavam com cover, a gente como autoral, muita gente achava que tinha algum tipo de Rivalidade, rixa, e de sim. jeito nenhum, cara, eles ajudaram a gente muito, assim, sabe? Em vários momentos, com dicas, com toques, com apresentando a gente para certas pessoas que poderiam ajudar, sabe? Enfim, eles foram bastante bem legais. E a forma como eles trabalhavam permitia, por exemplo, eles tinham uma casa de 400 pessoas, o Jack ali, de 400 pessoas, que era exatamente a mesma capacidade da Autêntica Antiga. Só que enquanto a Autêntica Antiga, o máximo que a gente tinha era 400, eles às vezes numa noite tinham 1.200 pessoas, porque eles trabalhavam com rotatividade, porque as pessoas iam lá não pelo show, as pessoas iam lá pela noitada. Então, tinha gente que Sim. chegava mais cedo, via um pedaço da primeira banda, ia embora, aí nisso chegava mais gente, aí tinha o pessoal mais da madrugada, e aquela coisa de música ao vivo rolando o tempo todo. Na Autêntica, não, cara, a pessoa ia para ver o show do artista. Então, chegava lá na hora, o artista tocava, muita gente ia embora. Assim, não tinha aquela coisa da noitada, era uma casa de show Permanecer, mesmo, né? assim. Sim, sim. O show que ainda é assim, né? Autêntico, o show é o principal. O show é mais importante do que a noitada. Então, a gente tentava mostrar isso para as pessoas. Por que o circuito do rock consegue pagar esse tanto? Porque eles cobram um ingresso muito mais caro, eles têm uma rotatividade que passam 1.000 e poucas pessoas, enquanto a gente não tem rotatividade, nosso ticket médio é um terço do deles. É O diferente. nosso ingresso é um terço do deles, e eles vendem 3 vezes mais ingresso que a gente. O ingresso Aí. 3 vezes mais caro, e eles ainda vendem 3 vezes mais. Então, assim, é diferente. A gente queria muito que as pessoas entendessem assim, cara, a gente está nadando contra a corrente aqui. Se a gente quisesse, a gente poderia estar ganhando muito mais dinheiro, mas porque não é o que a gente quer fazer. A gente abriu a casa para ser a casa para os artistas de BH saberem assim, cara, se eu fizer gravar um disco, eu tenho uma casa de show que eu posso lançar o meu disco lá, que eu posso fazer um show, posso chamar o meu público, eu posso organizar um show com um artista de fora, que é um amigo meu, que tem a ver comigo, e posso fazer lá na Autêntica. Então, assim, a gente sempre quis ser esse local, sabe? Assim, e eu sempre trabalhei muito para que a cena entendesse isso, né? E eu acho assim, eu por ter sido uma pessoa que naquela época, né, eu frequentava muito a cena, frequentava muitos shows em todas essas casas que eu citei, né, e muito no Matriz, muito na obra,
muito, todos os festivais independentes eu estava marcando presença lá, então eu conhecia todo mundo, então eu ouvia as críticas também, né? Assim, a gente ouve essa, pô, o cara tá falando, não, cara, lá na Autêntica, pô, tá foda e tal. Aí eu explicava, cara, vem cá, vamos sentar aqui, cara, senta aqui comigo, vamos, deixa eu te explicar, me ajuda. Se você tiver uma ideia, às vezes eu falava isso na internet, mas galera, meu problema é esse aqui, ó. Se alguém tiver uma solução, me ajuda, porque eu não estou vendo outra forma de fazer isso que Sim. não seja aumentar R$ 1 no preço da cerveja. Sabe? Então, assim, Aí a pessoa já ia refletindo e pensando, né? Bem assim a forma, né? exatamente, cara. Isso é importante, né? Sempre estar aberto assim e dialogar mesmo, assim, né? Que aí É, as pessoas às vezes têm umas ideias meio que equivocadas, assim, né? E por não ter essa vivência mesmo, né? Não entende muitas vezes. cara, e assim, é normal, sabe? Dependendo de onde vinha a pedrada, sabe? Eu ficava mais magoado, falava assim, pô, cara, você. Cara, a gente, né, nós viemos junto, carregamos caixa de som junto lá, dando festival lá atrás. Né? Agora você vem falar isso, cara, sabe? Assim, às vezes machucava, mas eu sempre tentei encarar por esse lado, assim, sabe? Primeiro entender que acaba que existe uma tensão natural, né, cara? Acaba que vira contratante contratado, é uma relação comercial. A partir do momento que entra esse negócio, cara, é normal que haja algum atrito. Sim, sim. Mas assim, então eu encaro por esse lado. E encaro também que assim, cara, às vezes a pessoa está frustrada porque é frustrante trabalhar com música, cara, é É, frustrante. né? E Não aí, é. às vezes, cara, às vezes você vê as coisas acontecendo e você não sabe por que não está lá dentro para entender o que está acontecendo. Já passa. Às vezes a gente errava também, sabe? Assim, às vezes a gente tomou decisões erradas, a gente estava aprendendo, a gente fez bobagem, a gente perdeu grana por bobagem, a gente perdeu grana por dificuldade, a gente perdeu grana por um monte de motivos, e a gente também já deixou de fazer coisas por. E depois falar, cara, puta merda, a gente devia ter feito o show do Brother lá, cara, porque a gente deixou de fazer e olha o que aconteceu. Sabe? Então, assim, essas coisas acontecem também, mas é tudo um aprendizado. O que eu acho que é Sim, importante que as pessoas entendam é que quem está ali, cara, tá com a água aqui, cara, no queixo, sabe? Qualquer marola a gente engole água. Então, assim, para a pessoa entender também esse lugar, que não é um lugar confortável, sabe? Assim, então, às vezes, é, eu gosto da oportunidade, assim, de poder conversar tão abertamente, assim, sobre isso. Para isso, porque, assim, a Autêntica, cara, sempre foi e ainda é um espaço que foi feito por músicos, para músicos. O Berna, que está lá, que está nativa, o Prestes está lá, está na ativa, tocou com todo mundo, a gente conhece todo mundo da cena, sabe? Tem o Tomás, cara, pô, que ele mora em São Paulo, mas ele produz show, cara, assim, esse Brandão, produz grandes festivais, trabalha com um monte de gente e tá lá, cara, e ama BH e vai sempre, e é autêntica, sabe, assim, as pessoas ali são muito apaixonadas, sabe, isso que é assim, importante. não é falta disso, a gente pode errar, a gente pode, somos humanos, a gente, enfim, tudo, né, tudo isso, mas que todo mundo ali está aberto para conversar e todo mundo tá com a melhor das intenções, sabe, assim, com a melhor mas, enfim, estou É desabafando um pouco importante. aqui, mas Não, não, é isso, né? Que tá lá também, porque é isso, né? Não tá lucrando horrores, e não tá lucrando, né? A gente não cara, consegue não nem tá falar isso. lucrando, Tá cara, falando sobrevivendo. sério, com muita seriedade, cara, eu Aí falo tem que isso, cara, gostar assim, mesmo, né? eu vivo da autêntica, cara, eu não poderia viver, se eu tivesse vivendo da autêntica, eu estava passando fome, porque Uhum. não dá, é isso, cara, a gente não gira muita grana, mas o que sobra pra gente é quase nada, que é muito caro, é uma operação cara, então, é, Mas dá uma enfim, satisfação, né? Ver a casa cheia, as pessoas, né? não, com certeza, cara, Emocionadas com ali com os certeza. artistas que gostam, né? Isso é incrível. É, Isso é é, é sensacional. isso, cara. E assim, bicho, ser artista no Brasil é aprender a comemorar 0-0, cara. 0-0 é lindo, cara. Nossa, não perdemos grana, cara. É Putz, isso.
Que vitória! É isso Fizemos mesmo. isso tudo, construímos isso tudo aqui, cara, e não perdemos dinheiro. Nossa, que maravilha, cara. Tá bom demais. Para a gente encerrar aqui, como é que, se você pudesse definir o espírito da autêntica assim, em uma frase, qual seria, hein? Uma frase, uma palavra? O espírito da autêntica em uma Isso. frase, cara. Bom, eu vou falar a frase óbvia que está lá estampada na nossa parede, né? Que é a vida é ao vivo. Que foi uma coisa que a gente aprendeu a gente já sabia, né? Mas na pandemia isso Uhum. ficou muito mais evidente, né? Que aquelas lives todas que aconteciam. Eu lembro que tinha um grupo das casas de show que ele nunca foi tão ativo quanto na época da pandemia, porque estava todo mundo quebrando, todo mundo sem saber o que ia Nossa. acontecer, e aquela coisa, e casa de show de todo quanto é tamanho, tá? O Circo do Voador estava lá, sabe? O Estúdio 96, que é uma casa pequenininha lá em Uberaba, tava lá, assim, e gente de todos os tamanhos do Brasil inteiro, tá? Todo mundo nesse grupo. E aí, cara, todo mundo falando assim, cara, agora com essas lives, o formato, quando as casas de show voltarem a abrir, Como é que vai vai ser ser? híbrido. Vai ser híbrido, Híbrido. então a gente vai ter que colocar câmera lá, porque as pessoas vão estar ligadas na live também, no YouTube. E aí eu lembro da Let's, cara, lá que eu falei de Uberaba, né? Ela que mandou, falou assim, cara, não, a gente não vai fazer nada disso, cara. O nosso negócio é música ao vivo, é gente junta para ver música no lugar. A gente não quer câmerazinha lá para ficar transmitindo pelo YouTube, não. A gente não vai fazer isso. Cara, e depois, cara, eu fiquei com isso na cabeça de uma forma tão contundente, porque o que ficou óbvio durante a pandemia foi isso, cara, que a experiência de música ao vivo, ela é insubstituível. Não tem tecnologia que substitua isso. Não tem inteligência artificial que te dê a sensação de estar lá no meio suado, com Sim, o com cara várias derramando cerveja pessoas. do seu lado, várias pessoas, e o artista ali na sua frente, você ouvindo a voz dele direto ali, e os instrumentos saindo não, isso, cara, não tem realidade aumentada, inteligência artificial que supera. Então, a autêntica, cara, o espírito da autêntica é esse, cara. A vida é ao vivo. Isso aí. Muito obrigado, viu? Parabéns aí. Autêntico é um espaço tão importante assim, né? Da minha trajetória também enquanto artista também. Eu lembro, né? Não só da Autêntica, mas também daquele espaço, né? Quando eu passava lá e vi o tempo que ficou fechado, eu falava, poxa vida, tem uma história engraçada aqui nesse lugar. E toda vez que eu volto lá, eu lembro das histórias que eu tinha lá. E Pois é, parabéns cara. aí pela força sempre, né? Pela luta, pela resistência e tal. Não, obrigado, cara. Estamos juntos e precisando, querendo ir lá sempre, querendo qualquer coisa. Dá o toque na Luísa lá, que você já, né, já Aham. fez o contato, já conhece. Qualquer coisa me chama aqui em Los Angeles. Tem gente que me cutuca aqui. Falou, galera, ó, o que estão me falando que tá rolando isso aí, cara? O que é? Então fica à Beleza. vontade, cara. E precisando de alguma coisa da gente aqui, cara, o Jazz is Dead, né? A gente fez uma semana de cinema negro aí em BH. O Massa Adrian demais. Young e o Ali Shahid Muhammad estão aqui com a gente, né? Que são dois ícones da música preta, né? Eu tenho a honra de trabalhar junto com eles aqui. A gente vai Muito fazer bom. muita coisa no Brasil aí nos próximos meses, né? Tem muita coisa para acontecer. Então E é pode isso. contar com a gente para divulgar essa parceria aí. Vamos, Pô, vamos que vamos. maravilha, cara. Querendo conversar com eles também. O Adrian arranha um português, cara. Então, às vezes, Ótimo. Bom demais. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Satisfação. que isso, eu que agradeço, Ângelo. Muito obrigado pelo espaço aí, por tudo, e parabéns pelo projeto aí, tá lindo. Beleza, show. Parabéns aí pela Autêntica também. Web Rádio criou a Rádio do Povo Preto. Recebemos Léo Moraes aqui da Autêntica. Satisfação demais. E não sai daí não, hein, gente. Música preta é aqui na Web Rádio Griot. Valeu. Satisfação, viu? Maravilha, Tudo de bom valeu, aí. cara, valeu. Boa Quando tarde, boa estiver no noite. ar, manda pra gente divulgar aí. Beleza, pode deixar. Falou, até Valeu, mais. Tchau, abração. tchau, abração.